A psicologia revela: mulheres que querem sexo fazem elogios assim. Deixe-me contar algo que a maioria dos homens não percebe. Quando uma mulher te quer, e eu digo te quer de verdade, ela não te elogia da maneira que você espera. Ela não diz que você é bonito. Ela não diz que você tem olhos bonitos. Esses elogios são seguros. São os elogios que ela faz aos homens com quem está sendo educada. Mas quando o desejo está por trás das palavras dela, algo muda. Os elogios ficam mais estranhos, mais específicos. Eles atingem lugares que você nem imaginava que ela estivesse olhando. Eu já fui essa mulher. Eu sei exatamente o que acontece quando essas palavras saem da sua boca. E quando você reconhecer esses 20 padrões, nunca mais ouvirá um elogio da mesma forma. Primeiro ponto, ela elogia algo que você fez quando achava que ninguém estava olhando. Você está em uma reunião, talvez na casa de um amigo, e em algum momento você saiu para ajudar alguém a levar algo para o carro. Ou você pegou um guardanapo que caiu perto do pé de alguém sem fazer alarde. Você não anunciou nada. Você mal percebeu que estava fazendo aquilo. Mas dias depois ela comenta. Ela diz que notou. E aqui está o que a maioria dos homens não percebe. Ela não está elogiando a ação em si. Ela está dizendo que estava observando quando não tinha motivo para isso. Essa é a confissão implícita. Uma mulher que tem um interesse casual não fica rastreando seus movimentos quando você sai de uma sala. Mas uma mulher que está pensando em você fisicamente, ela já está criando um dossiê mental. Quando ela elogia algo que você fez em um momento que você achava imperceptível, ela está revelando que você esteve visível para ela por mais tempo do que você imaginava. E esse tipo de observação não vem da amizade. Segundo ponto, ela elogia como você lida com situações que fizeram outros homens entrarem em pânico. Imagine a seguinte situação: você está com um grupo e algo dá errado. Um plano falha, uma reserva é perdida, o carro de alguém não pega. A maioria das pessoas fica frustrada, a tensão aumenta, mas você manteve a calma, você não entrou em pânico. Você simplesmente lidou com a situação. E mais tarde, talvez no dia seguinte, ela comenta sobre isso, não sobre a situação em si. Você. Ela diz algo como: notei que você nem se abalou quando tudo deu errado. Agora veja o que realmente está acontecendo por trás dessas palavras. Ela está testando se você é o tipo de homem que se mantém firme quando o mundo fica desconfortável. Porque a intimidade, a verdadeira intimidade, exige que ela sinta que pode se entregar. E ela não consegue se entregar com alguém que desmorona sob a menor pressão. Quando ela elogia sua firmeza no caos, ela não está batendo papo. Ela está fazendo uma simulação. Ela está imaginando como você seria em um quarto quando as coisas ficam intensas, quando a vulnerabilidade entra em jogo, quando o controle precisa mudar de mãos. Esse elogio é ela dizendo: acho que posso confiar em você para algo além deste momento. Terceiro ponto. Ela menciona como se sente segura para dormir perto de você. Este é sutil e geralmente não vem como um elogio direto. Vocês estão assistindo a algo juntos. Talvez estejam em uma longa viagem de carro. E ela menciona quase de passagem que poderia dormir agora mesmo. Ou ela te conta depois que, na verdade, cochilou por alguns minutos perto de você e nem percebeu. A maioria dos homens ouve isso e não pensa mais nada, mas aqui está o que você precisa entender. Mulheres não dormem perto de homens com quem não se sentem fisicamente à vontade. Dormir exige entrega. Exige que o sistema nervoso decida, em um nível abaixo do pensamento consciente, que essa pessoa não representa uma ameaça, que esse corpo ao lado do meu é seguro. Então, quando ela elogia sua presença dizendo que consegue se soltar completamente perto de você, ela não está apenas sendo gentil. Ela está dizendo que o corpo dela já confia no seu. E esse tipo de confiança não fica restrito à sala de estar para sempre. Isso é um sinal de que a barreira entre segurança emocional e proximidade física já começou a se dissolver. Se você é o tipo de cara que quer perceber o que a maioria dos homens não vê, comente abaixo. Quero saber quem está realmente interessado. Quarto ponto, ela elogia suas mãos enquanto você está fazendo algo comum, abrindo um pote, virando o volante, amarrando algo. E do nada, ela diz algo sobre suas mãos. Não de uma forma grandiosa, ela não faz um discurso. Ela apenas observa por um segundo a mais e murmura: você tem mãos bonitas, ou gosto do jeito que você faz isso. Este é um dos sinais mais confiáveis que uma mulher pode dar e a maioria dos homens simplesmente ignora. As mãos são funcionais. São neutras. Então, quando uma mulher de repente as nota e diz algo, ela não está pensando na força da sua pegada. Ela está imaginando essas mãos em outro lugar. Ela está observando a maneira como você se move e sua mente está preenchendo o resto da cena sem a permissão dela. Se ela elogia suas mãos enquanto você está fazendo algo completamente banal, ela já as imaginou fazendo algo que não é nada banal. Ponto 5. Ela diz que você a lembra de um sentimento, não de uma pessoa. Aqui está um que a maioria dos caras perde completamente. Ela não diz que você a lembra de um ator, um ex ou um amigo. Ela diz algo como: você me lembra das noites de verão da minha juventude,
Ou estar perto de você me faz sentir como se estivesse no fim de semana. Isso não é conversa fiada. Ela está dizendo que sua presença ativa algo emocional e físico nela, algo que ela associa a prazer, liberdade ou alívio. Sentimentos assim vivem no corpo, não são abstratos. Quando ela te conecta a uma sensação em vez de uma categoria, ela está dizendo que você deixou de ser uma pessoa que ela está avaliando e passou a ser uma experiência da qual ela quer se manter viva. Não é assim que as mulheres falam de homens que consideram amigos. 6º ponto. Ela elogia a maneira como você se move pelo ambiente. Você não reparou em como entrou no restaurante, simplesmente entrou. Mas depois, ela diz que há algo na sua postura. Talvez ela brinque levemente sobre isso, talvez seja mais direta. De qualquer forma, ela está dizendo que a maneira como você existe no espaço chamou a atenção dela. Isso é instintivo. O movimento comunica coisas que as palavras não conseguem. Isso sinaliza confiança ou hesitação, conforto ou constrangimento, segurança ou ameaça. Quando uma mulher elogia sua fisicalidade, não nomeando uma parte do corpo, mas sim a maneira como você se move, ela está prestando atenção a algo muito mais profundo. Ela está dizendo que o corpo dela reagiu ao seu antes mesmo que o cérebro dela terminasse de decidir o que pensar. Isso não é uma observação intelectual, é atração em ação. 7º ponto. Ela elogia uma decisão que você tomou e que lhe custou algo. Você abandonou um emprego que não era certo. Você terminou um relacionamento mesmo sabendo que continuar teria sido mais fácil. Você disse não a algo que a maioria das pessoas teria dito sim, e ela sabe disso. Talvez você tenha contado a ela casualmente, mas quando ela menciona isso mais tarde e diz que foi admirável, corajoso ou difícil, ela não está apenas afirmando seus valores. Ela está testando sua integridade sob pressão. Isso é importante para o desejo, porque as mulheres são programadas para avaliar se o homem à sua frente consegue manter a postura quando as coisas ficam difíceis. Não apenas em uma discussão, na vida. Quando ela elogia seu sacrifício, ela está te vendo como alguém que não desmoronaria quando a pressão aumentasse. E a pressão aumenta também na intimidade. Ela está elogiando seu passado porque está imaginando seu futuro e se colocando nessa situação. Ponto 8. Ela menciona como o ar parece diferente quando você chega. Você aparece em algum lugar e ela diz algo como: não sei, o ambiente parece diferente agora que você está aqui? Ou é estranho como a energia mudou quando você entrou? Ela não está sendo mística. Ela está sendo honesta de uma forma que nem ela mesma compreende completamente. O que realmente está acontecendo é o sistema nervoso dela respondendo à sua presença. Quando alguém por quem nos sentimos atraídos entra em um espaço, nosso corpo muda. A frequência cardíaca muda. A percepção se aguça. Há uma diferença perceptível na atmosfera porque ela parece diferente. Quando uma mulher te diz que o ar mudou, ela está elogiando o efeito que você tem no corpo dela sem dizer isso diretamente. Ponto 9. Ela te diz que pensou em algo que você disse dias depois. Você fez um comentário casual há uma semana. Provavelmente já se esqueceu. Mas ela não. Ela diz que ficou pensando nisso, talvez até diga que não sabe bem por quê. Este é um sinal importante, porque não costumamos guardar palavras de pessoas por quem temos sentimentos neutros, deixamos ir. Mas quando há atração, até pequenas afirmações ficam na cabeça. Elas se repetem. Ganham significado. Se ela está confessando que suas palavras ficaram com ela por mais tempo do que deveriam, na verdade está confessando que você se instalou nos pensamentos dela. E quando você mora na mente de uma mulher sem pagar aluguel, geralmente não demora muito para que ela queira que você more mais perto. 10º ponto. Ela elogia sua paciência no momento em que estava testando-a. Este ponto é complexo. Ela fez algo que teria irritado a maioria das pessoas. Talvez tenha se atrasado. Talvez tenha mudado os planos de última hora. Talvez tenha insistido um pouco só para ver como você reagiria. E você não reagiu como ela esperava. Você se manteve paciente, presente, imperturbável. Então ela elogia isso diretamente. Ela diz que percebeu. Ela aprecia que você não tenha perdido a cabeça. Eis o que realmente está acontecendo. Ela estava testando seu autocontrole emocional. Porque quando as coisas ficam íntimas, há momentos em que ela precisa saber que você consegue manter o espaço sem desmoronar. Que você consegue ser firme quando ela não consegue. Quando ela elogia sua paciência em uma situação que foi criada para testá-la, ela está, na verdade, dizendo que você superou algo muito mais importante do que um conflito de agenda. Ponto 11. Ela elogia como você trata pessoas que não podem fazer nada por você. Vocês estão em um lugar público, talvez um restaurante, talvez uma loja, e você interage com alguém que não tem poder social, um garçom, um zelador, alguém mais velho e invisível para a maioria das pessoas. Você não finge gentileza. Você simplesmente os trata como pessoas e mais tarde ela menciona isso. Ela diz que percebeu como você falou com eles, como você não mudou o tom de voz. A maioria dos homens pensa que isso se resume a ela valorizar a gentileza como uma qualidade.
É mais profundo do que isso. Ela está observando a consistência. Ela se pergunta, será que esse homem é a mesma pessoa em todos os lugares? Porque a inconsistência sinaliza perigo. Um homem que é charmoso com ela, mas indiferente com os outros, está representando. E a representação eventualmente cai. Quando ela elogia a forma como você trata as pessoas que não podem te beneficiar, ela está confirmando algo. Que o corpo dela precisa saber antes de se abrir ainda mais, que você é uma pessoa segura do começo ao fim. Ponto 12. Ela diz que percebeu que você se conteve quando poderia ter se exibido. Você sabia a resposta. Você tinha a melhor história, você poderia ter entrado na conversa e dominado o momento. Mas você não fez isso, você deixou outra pessoa brilhar. E ela percebeu. Ela te diz mais tarde, talvez com um pequeno sorriso, que viu você se conter. Isso pode parecer uma observação insignificante, mas não é. A contenção é uma das características mais atraentes que um homem pode demonstrar, porque sinaliza controle. Não controle sobre os outros, controle sobre si mesmo. E esse tipo de autoconfiança se traduz diretamente em confiança física. Um homem que consegue se conter quando seu ego quer falar é um homem que também consegue se conter em outros contextos. Quando ela elogia sua contenção, está imaginando como seria estar com alguém que não precisa provar nada. Isso é incrivelmente raro, e ela sabe disso. Ponto 13. Ela elogia a maneira como você tocou em algo casualmente. Você pegou um copo, passou a mão por uma superfície, ajustou algo em uma prateleira sem pensar. E ela comenta sobre isso, não de forma dramática. Apenas uma breve observação sobre como você lida com objetos. Isso revela mais do que a maioria dos homens percebe. O toque é informação. A maneira como você interage com coisas físicas diz a ela como você poderia interagir com ela, gentil ou brusco, desatento ou intencional, apressado ou paciente. Quando ela percebe como você manuseia algo tão corriqueiro quanto uma xícara de café ou um livro, ela está inconscientemente fazendo uma projeção. Ela está se perguntando como seria a sensação daquelas mãos. O que aquele nível de atenção poderia se tornar se fosse direcionado ao corpo dela. Se ela está elogiando um toque casual, sua mente já transcendeu o casual. Ponto 14. Ela te elogia através de uma pergunta cuja resposta ela já sabe. Ela pergunta algo como, você sempre foi tão calma assim? Ou você sempre foi tão observador assim? Mas aqui está o ponto, ela não está realmente perguntando, ela já sabe. A pergunta é uma forma de introduzir um elogio que ela não quer fazer diretamente. É assim que as mulheres expressam desejos sem se expor completamente. Ao transformar o elogio em uma pergunta, ela consegue dizer algo de admiração, mantendo uma distância plausível. Se você responder seriamente e mudar de assunto, terá perdido o momento. Mas se você sustentar o olhar dela por mais um instante, você perceberá, ela não estava pedindo informações. Ela estava te dizendo algo que esperava que você entendesse. Ponto 15. Ela menciona que você faz as coisas difíceis parecerem fáceis. Você lidou com uma situação tensa, consertou algo que estava quebrado. Conduziu um momento social constrangedor sem gaguejar. Ela diz, quase com suspeita, como você faz isso parecer tão fácil. Este é um elogio envolto em admiração e apenas um pouco de desafio. Porque quando uma mulher observa um homem superar dificuldades sem esforço, algo muda na forma como ela o percebe. Competência é atraente em um nível biológico. Sinaliza que essa pessoa consegue lidar com as coisas, problemas, logística, pressão, talvez até com ela. Quando ela diz que algo pareceu fácil, mesmo sabendo que não era, ela está te vendo como capaz. E capacidade é uma preliminar disfarçada. Ponto 16. Ela diz que se sente à vontade para ficar em silêncio perto de você. A maioria das pessoas preenche o silêncio com barulho, conversando, brincando, desviando o assunto. Mas ela diz que, perto de você, não sente essa necessidade, ela simplesmente existe. Isso pode soar como um elogio sutil. Na verdade, é uma das coisas mais íntimas que uma mulher pode dizer. Porque o silêncio exige confiança, exige a ausência de ansiedade de desempenho. Quando ela diz que consegue ficar em silêncio com você, está dizendo que seu sistema nervoso parou de se defender. E quando uma mulher para de se defender, ela começa a se abrir. Esse tipo de elogio sinaliza que você se tornou um espaço onde ela quer descansar. E descansar não está longe da entrega. Se você ainda não saiu da página, é porque claramente está gostando do conteúdo. Deixe um like para confirmar. E se quiser receber esse tipo de análise regularmente, inscreva-se e ative o sininho para ficar sempre por dentro. Ponto 17. Ela elogia algo em você criticando outros homens. Ela diz algo como, a maioria dos caras teria feito isso consigo mesma, ou é estranho, como é raro, encontrar alguém que realmente escuta. Tecnicamente, ela não está te elogiando. Ela está criticando a categoria a qual você pertence e te tirando dela. Isso é significativo porque mostra que ela estava comparando. Ela estava te comparando com outros homens e os considerando inferiores. Quando uma mulher te coloca como a exceção a uma regra que a frustra,
Ela está revelando que você passou por filtros que a maioria das pessoas não consegue. E esse tipo de filtro só acontece quando ela está te avaliando seriamente. Não como um amigo, como um pretendente. Ponto 18. Ela elogia uma parte do seu passado que você nunca contou a ela que era difícil. Você mencionou algo do seu passado casualmente. Um emprego, uma mudança, um período da sua vida que você descreveu de forma neutra. Mas ela volta a isso mais tarde e diz que acha que o que você passou foi mais difícil do que você deixou transparecer. Ela elogia sua resiliência, sua resistência silenciosa, algo pelo qual você nunca pediu reconhecimento. Isso revela que ela tem pensado em você mais profundamente. Ela tem preenchido lacunas, construído uma imagem de quem você é além do que você mostrou a ela. E esse tipo de investimento emocional, o tipo em que ela imagina suas dificuldades sem que você as mencione, não é algo que as mulheres fazem casualmente. Quando ela elogia uma dificuldade que você não mencionou, ela está dizendo que vê mais de você do que você revelou, e ela quer ver ainda mais. Ponto 19. Ela diz como: imagina que você seria em um cenário que você ainda não viveu. Ela diz algo como: acho que você seria o tipo de pai que realmente brinca com os filhos, ou aposto que você é completamente diferente quando está sozinho com alguém. Ela não está descrevendo o que viu. Ela está descrevendo o que imaginou. Este é um dos sinais mais claros de que uma mulher te tirou do presente e te colocou no futuro projetado por ela. Ela já está fazendo simulações. Ela está te colocando em contextos que ainda não existem, e nessas cenas mentais você não é um estranho. Você está perto. Quando uma mulher te conta como ela imagina que você seria em um cenário que ela nunca viu, ela está te dizendo que você se tornou parte do mundo interior dela. E uma vez lá, a atração de tornar esses momentos imaginados reais se torna mais difícil de ignorar. Ponto 20. Ela te elogia e imediatamente muda de assunto. Este é fácil de perder. Ela diz algo genuinamente admirador sobre você, não apenas sobre algo que você fez. E antes que você possa responder, ela muda de assunto. Novo tópico. Energia diferente, como se o elogio tivesse escapado e agora ela estivesse fingindo que não. Isso é o desejo batendo em uma parede de autoproteção. Ela quis dizer o que disse, mas ela também revelou mais do que pretendia. Então ela se esquiva. A maioria dos homens percebe a mudança de assunto e acompanha, sem nunca voltar ao ponto inicial. Mas aquele elogio era genuíno. A mudança de assunto foi apenas uma fachada. Quando uma mulher te elogia e imediatamente muda de assunto, ela está te dizendo duas coisas ao mesmo tempo: que está sentindo algo forte e que ainda não está pronta para te mostrar a intensidade desse sentimento. Se você notar esse padrão, não insista na mudança de assunto. Deixe pra lá. Ela sabe que você a ouviu. E o fato de você não ter criado um clima estranho? Isso só faz com que ela te queira ainda mais. Agora que você sabe como interpretar o que ela realmente está dizendo quando te elogia, há algo mais que você precisa entender. Os elogios são apenas uma camada. Antes mesmo de a maioria das mulheres dizer uma palavra, elas já estão sinalizando de maneiras que não envolvem linguagem. Pequenos ajustes, mudanças de postura, comportamentos projetados para chamar sua atenção sem pedi-la diretamente. E a maioria dos homens passa direto por esses momentos, sem perceber que estavam sendo convidados a observar mais atentamente. O próximo vídeo explica exatamente o que as mulheres fazem quando querem chamar a sua atenção. Os sinais físicos, o posicionamento sutil, as coisas que ela faz antes mesmo de abrir a boca. Porque se você só presta atenção nas palavras, está perdendo metade da conversa.